E aí, galera, estamos de volta para continuar com essa aula sobre o romantismo. Eu terminei a aula passada. Se você não assistiu a primeira aula, assista, porque tem uma certa sequência aí, você vai ficar meio perdido, tá? Então, assista a primeira aula antes de assistir essa. Eu terminei a aula passada falando para vocês que o romantismo é uma escola muito eclética, ela tem uma diversidade muito grande, ela tem uma quantidade de produção muito grande e uma diversidade muito grande. A ponto de, às vezes, você comparar dois livros, até dei o exemplo, né, o Iracema e o Memórias Póstumas, e num primeiro momento achar que são escolas diferentes, né, porque as diferenças acabam sendo maiores que as semelhanças. Mas eu também falei para vocês que existem três conceitos básicos que nos permitem identificar quando uma obra é romântica, que são esses três aqui, ó. O individualismo, o nacionalismo e a liberdade. Pelo menos um deles tem que estar presente de maneira muito clara numa obra para que eu possa dizer, ó, isso é uma obra romântica. Na aula de hoje eu vou mostrar para vocês como que aparecem esses três conceitos, como que eles se manifestam aí numa obra romântica. Claro que desses três, o principal é o individualismo, a gente já comentou isso na primeira aula, é uma característica tipicamente burguesa que o romantismo leva ao extremo. Os conceitos de nacionalismo e liberdade acabam atrelados a esse conceito de individualismo. Então vamos começar por ele, o individualismo. Basicamente você tem que entender o seguinte, ó, o romântico, ele vê o mundo como se fosse um espelho da sua própria alma. A arte romântica é a expressão da sua visão particular e subjetiva sobre um determinado fato. Então a obra dele retrata o seu estado. Por exemplo, a natureza. O romântico vê na natureza o seu estado de espírito. Diferente, por exemplo, dos Árcades, né, que tinha uma visão clássica da natureza, de equilíbrio e tal. O romântico não. Se ele está alegre, ele só vê as coisas bonitas da natureza. Se ele está triste, geralmente ele está triste, ele só vê as coisas trágicas, né? Aquela visão da natureza tempestuosa, noturna, gótica, aquela coisa que expressa o seu estado de espírito ali. Então, basicamente, o que o romântico faz é a reprodução de um sentimentalismo egocêntrico. Então ele está sempre, o que importa sou eu, né, o que eu estou sentindo e tal, e ele transforma isso em arte. A arte que ele produz, né, a literatura que ele produz é a expressão desse sentimentalismo egocêntrico. Uma outra característica romântica é que ele sonha demais. Ele fantasia, ele imagina. O romântico está sempre sonhando, está sempre fantasiando. O romântico tem uma enorme dificuldade de lidar com a realidade. A realidade não corresponde ao que ele sonha, ao que ele espera. E aí nós chegamos a uma outra característica romântica que é a fuga da realidade, também chamado de escapismo. O romântico está sempre fugindo da realidade. Foge para as lembranças do passado, foge para os mundos dos sonhos, foge para as farras, para as bebedeiras, para as orgias, foge para lugares ermos, solitários. Está sempre fugindo dessa realidade que não corresponde ao que ele sonhou, o que ele imaginou, o que ele fantasiou. E quanto mais ele imagina, vira um ciclo vicioso. Quanto mais ele imagina, mais distante fica a realidade e ele volta a fugir. Então vira um ciclo vicioso aí. Outra característica própria do romântico é o que a gente chama de mal do século. Aqui um parênteses. Você sabe que o mal do século está ligado à tuberculose, que era na época uma doença mortal, de fácil contágio. Muitos, principalmente para aqueles poetas, né, que viviam na noite, né, na bebedeira e tal, então eles eram facilmente contaminados aí pela tuberculose e acabavam morrendo jovens. E aí surgiu essa expressão mal do século para se referir à tuberculose. Isso foi associado a uma postura romântica também. Só que eu queria que vocês entendessem que quando a gente associa com o romantismo, o mal do século deixa de ser apenas a doença física, a tuberculose, e passa a ser uma doença espiritual. Na verdade, o mal do século é um sentimento de tédio, de desprezo pela vida, de desgosto pela vida e, consequentemente, um certo desejo pela morte. É o que hoje nós chamaríamos de depressão. Pessoa que não vê motivação para continuar vivendo, quer morrer para acabar com o sofrimento, valoriza a morte jovem, heróica e tal, e isso passou a ser chamado de mal do século. Esse sentimento de tédio, de desprezo pela vida, ele começou a ser divulgado por um jovem poeta inglês chamado Byron. Daí a expressão byronismo. Mal do século também às vezes aparece como byronismo, associado a esse poeta chamado Byron. Tá? E uma última característica aqui, mas não menos importante,
é que o romântico tem uma concepção de mundo, partindo desse sentimentalismo, né, individualista, totalmente maniqueísta. O que é uma visão maniqueísta? É aquela visão radical, né, do mundo, da realidade dividida em dois polos extremos. O bem e o mal. Tá? Deus e o diabo. Essa é uma concepção tipicamente romântica. O romântico não consegue ter uma visão equilibrada do mundo onde o bem e o mal convivem. Para ele são coisas totalmente diversas. Ou é do bem ou é do mal. E isso se reflete nas personagens. As personagens românticas são extremadas nesse maniqueísmo. Né? Você tem os heróis, que só têm virtudes, não têm defeito nenhum, e você tem os vilões, que só têm defeitos, não têm virtude nenhuma. Tá? Então isso é uma concepção bem característica do romantismo, né, dessa visão maniqueísta, e que no fundo, se você parar para pensar, é uma concepção também tipicamente burguesa. Nós temos essa concepção, né, de enquadrar sempre num primeiro momento quem é do bem e quem é do mal. E o romântico, volto a insistir, explora isso ao máximo. A segunda característica que eu queria chamar a atenção aqui é a ideia do nacionalismo. O romântico é uma característica natural dele, né? Esse apego à pátria, essa manifestação patriótica, né? Nacionalista, exaltada e tal. Só que existem manifestações diferentes do nacionalismo na Europa, em Portugal mais especificamente, e aqui no Brasil. E eu vou explicar por quê. Na Europa, em Portugal, nas obras portuguesas, o nacionalismo se manifesta através do que a gente chama de medievalismo, que nada mais é que uma retomada dos valores heróicos medievais, dos heróis medievais. A maioria das nações europeias teve a sua formação político, social, econômica, cultural na Idade Média. Portugal, por exemplo, lá no século XII. Então, recuperar aquelas lutas heróicas de expulsão dos mouros, né? Aqueles heróis que salvaram a pátria, que lutaram pela liberdade da pátria e tal, é uma forma de manifestar nacionalismo aí. E aí um parênteses, ó. Daí vem a imagem característica, o modelo de herói e heroína romântico. Porque o romântico ele precisa sempre ter um modelo no qual se espelhar. E o modelo no qual o homem romântico do século XIX vai se espelhar é a figura do cavaleiro medieval. Aquele cavaleiro nobre, forte, corajoso, determinado, sempre pronto a dar a vida em nome da justiça, do amor, da pátria, de Deus e tal, extremamente violento, capaz de vinganças terríveis. Esse é o modelo no qual se espelha o homem do século XIX. Aí você entende, né, aqueles conceitos de que mais vale estar morto do que desonrado. A honra vale mais do que a vida. Aqueles duelos, né, que você vê às vezes nos filmes de época, as pessoas discutem aí, se desafiam para um duelo de morte, com testemunhas. Isso é típico, né, dessa concepção romântica aí. E a figura da mulher romântica também é espelhada na Idade Média. Você sabe, o romântico é extremamente machista. A figura que ele imagina é aquela mocinha medieval, extremamente frágil e dependente da proteção masculina. É a mocinha que precisa ser salva do dragão pelo cavaleiro medieval. Eu sei, como diria Machado de Assis, que alguma alma sensível que me ouve agora vai ficar indignada com o que eu vou dizer. Mas o pior homem para um relacionamento é exatamente o homem romântico. Romântico no sentido essencial da palavra. O homem que age sempre pela emoção, que não tem controle racional das suas emoções. Eu não estou falando de ser romântico no sentido de ser atencioso, carinhoso e tal. Isso é normal e ótimo. Eu estou falando daquele homem que se deixa dominar pelas emoções, porque esse homem, ele descamba facilmente para a violência. O homem romântico tradicional é aquele homem que trata a mulher como uma deusa, como uma rainha, coloca ela num pedestal, desde que ela se limite a obedecê-lo e fazer o que ele julga correto. Qualquer coisa que ela queira ter liberdade e independência, ele transforma aquilo em ódio. E aí ele parte para a violência. Vocês estão fartos de ouvir histórias sobre isso, né? Dos crimes passionais e tal. Então, esse homem é extremamente perigoso, porque ele não domina as suas emoções. Não esqueçam, queridinhos, que ódio também é uma forma de emoção. Quando a gente fala de romântico, nós estamos falando daquela pessoa que age pela emoção. O amor é uma emoção, mas o ódio também é uma emoção. Então, por isso que é bastante perigoso. Desculpe se decepcionei alguma alma sensível aí. Aqui no Brasil, as manifestações de nacionalismo vão ser um pouco diferentes. Afinal de contas, nós não tivemos Idade Média. Não tínhamos um herói medieval para reverenciar, não tínhamos batalhas medievais para recuperar.
Mas nem por isso o nosso nacionalismo foi menos intenso. Pelo contrário, eu queria lembrá-los que o romantismo é a primeira escola que acontece no Brasil após a independência do Brasil. Então a primeira manifestação dos nossos românticos foi exatamente o nacionalismo. Os nossos românticos pegaram para si aquela ideia de criar esse sentimento patriótico, nacionalista, né, nesse país recém-independente ali, recém-formado. Então o nacionalismo é uma característica, né, do nosso romantismo muito forte, mas com peculiaridades, com particularidades diferentes da Europa. Nós não tínhamos um cavaleiro medieval, mas nós tínhamos o índio nativo. Então o que eles fizeram? Eles pegaram, né, essas características de heroísmo do cavaleiro medieval e vestiram o nosso índio, na Iracema, no Peri, em tantos outros índios da nossa cultura literária aí. Não tínhamos batalhas heróicas, histórias fantásticas da Idade Média, mas tínhamos uma natureza exuberante, uma riqueza natural. Então o nosso nacionalismo se manifesta através do que a gente chama de cor local, que nada mais é que a valorização das riquezas naturais do Brasil e do chamado indianismo, a exaltação do índio como o herói nacional. Volto a insistir, isso é uma característica muito forte da nossa cultura romântica, da nossa produção romântica, e costuma ser muito explorado aí nas provas, nos vestibulares. Fiquem atentos. Mais à frente a gente vai falar um pouco mais sobre isso quando falar sobre as características específicas dos romances e da poesia romântica aí. E finalmente nós temos o tema da liberdade. A liberdade aqui ela se manifesta de várias maneiras. Você tem a liberdade individual, que acaba se mostrando como um sentimentalismo egocêntrico, tem a liberdade cultural e a social. Mas antes, deixa eu tentar definir para você o que é o conceito de liberdade no romantismo. Porque, óbvio, o conceito de liberdade numa concepção racional e lógica é bem diferente do conceito de liberdade no sentido romântico. O conceito de liberdade lógico é aquele, a minha liberdade acaba onde começa a do outro. Eu não posso extrapolar o limite do outro. O outro também tem o direito à sua liberdade. O romântico não tem esse conceito de limite. Você quer uma definição bem típica de como pensa o romântico sobre a sua liberdade? Então, preste atenção nessa frase. Ó. A vida é minha, eu faço dela o que eu quiser e ninguém tem nada com isso. Já ouviu essa frase? Já pronunciou essa frase? Essa semana? Quantas vezes? É uma das frases que a gente mais pronuncia, principalmente na adolescência, na juventude. Vocês sabiam que essa frase foi dita pelo primeiro personagem da literatura romântica, o Werther, do Goethe, e que o Werther era basicamente um suicida? O sentimento do jovem Werther, que inicia o romantismo na Europa, na Alemanha, do Goethe, é a história de um suicida. E quando que o Werther disse essa frase? Basicamente é o seguinte, o Werther se apaixonou por uma moça que já estava comprometida, que já tinha um noivo e tal, que gostava do Werther como irmão, não tem nada pior que isso, né? Se apaixonar por uma pessoa que gosta de você como irmão, que vê você como um irmão. E quando ele começa a perceber, aquele amor vai crescendo, quando ele começa a perceber que a moça vai casar mesmo com o noivo, que ele não vai ter esse amor, ele começa a falar em suicídio, que a vida não tem mais sentido, que ele vai se matar, que não sei o quê. Quando ele fala isso com um amigo mais racional, o amigo dele fala para ele, você está louco? Você não pode fazer isso, você não tem esse direito. Como não? Não, você não pode fazer isso. Imagina as consequências para as pessoas à sua volta, para os seus amigos, para essa moça que vai se sentir, para sua mãe que é viúva, que só tem você. Como que ela vai se sentir? Você não tem o direito, você não pode fazer isso. Como não? A vida é minha. Eu faço dela o que eu quiser e ninguém tem nada com isso. E com esse pensamento, e defendendo e argumentando dessa forma, ele comete suicídio. E não só comete suicídio, como deixa uma carta para a mulher amada dizendo que está se matando por causa dela. Porque o romântico é assim, gente. Ele não quer só sofrer, ele quer que todo mundo sofra com ele. É sofrência, você faz aquela música bem de sofrência e canta para milhares de pessoas, para todo mundo sofrer junto com você. Música sertaneja, romântico, entendeu? Então, gente, essa é a essência do conceito de liberdade romântica, sem limites. Não há limites. Ou seja, é uma manifestação de um sentimento egoísta, individualista, exagerado. Você não pensa nos outros, você só pensa em si. E aí você não tem limites para as suas atitudes, para as suas ações, para a sua liberdade. É muito bonito, né? A vida é minha, eu faço dela o que eu quiser, ninguém tem nada com isso e tal. Mas então vai viver numa ilha. Se você não quer aceitar limites, você acha que pode fazer qualquer coisa, então você não tem o direito também de conviver na sociedade. Mas o romântico não pensa dessa forma. Agora, nós podemos encontrar esse sentimento de liberdade também manifesto
em outras situações. Por exemplo, o romantismo ele acontece logo depois do neoclassicismo, do arcadismo, que tinha aquele modelo padrão de literatura, seguia o modelo clássico, aquele conceito de que para ser bom tem que ser belo, né? Então soneto, métrica, rima e tal. O romantismo vai romper com esse padrão, porque o romântico não aceita que lhe imponham modelos. O romântico diz assim, não, eu faço do meu jeito. Que história é essa de que eu tenho que fazer um soneto, que eu tenho que usar a métrica regular e tal? Não, eu vou fazer do meu jeito. Se eu achar que fazendo um soneto fica bom, até faço. Mas se eu achar que fazendo com verso livre, com outro modelo fica melhor, eu faço. Tá? Conceito de liberdade. Por isso que o romantismo vai romper com o padrão clássico. E aí eu já vou antecipando, porque você deve estar pensando assim, mas eu tive uma aula de modernismo, então é a mesma, os modernistas vão fazer a mesma coisa lá na frente? Né? Sim e não. Vejam, os modernistas, no século XX, eles vão combater o modelo clássico. Eles se opõem ao modelo clássico. Né? Eles estabelecem uma nova visão de arte, um novo modelo de arte, baseado na liberdade absoluta da criação. O romântico ele não tem nada contra o modelo clássico, ele não está combatendo o modelo clássico, ele está combatendo a obrigatoriedade de usar o modelo clássico que os clássicos tinham, né? Essa coisa de ser obrigado a seguir aqueles modelos. Então, tem alguma semelhança, mas tem uma diferença crucial aí. O romântico não combate o modelo para defender um outro modelo oposto. O que ele combate é a obrigatoriedade, é o sentimento de liberdade dele se manifestando. E aqui no Brasil nós temos também a manifestação da liberdade direcionada para o âmbito social, a luta social. Tá? Não é uma exclusividade do Brasil, tem na Europa também. Mas aqui no Brasil ela tem uma intensidade maior porque aqui no Brasil você tinha a escravidão. Então a luta abolicionista é uma marca característica do nosso romantismo. Né? Principalmente uma parte da nossa poesia romântica foi toda voltada para a luta abolicionista. Castro Alves, né? O poeta dos escravos, o poeta dos negros e tal. Então essa luta pela liberdade dos escravos. E eu já sei o que você está pensando. Você está pensando, mas peraí, tem alguma coisa contraditória. Se o romântico é egocêntrico, individualista, só pensa nele, como que ele pensa no escravo? Como que ele está lutando pelo escravo? Uma coisa contraria a outra. Você está se contrariando, professor. Você está falando bobagem aí. Então, esse é o ponto que eu demoro na sala de aula. É complicado explicar isso, mas no fundo, não há contradição, gente. Você tem que sempre pensar que o romântico é egocêntrico, é individualista. E que tudo que ele faz tem primordialmente um sentimento pessoal, tá? Um desejo, uma satisfação pessoal. Vamos pensar, por exemplo, eu vou te dar um exemplo na questão do nacionalismo. Porque você consegue diferenciar também o nacionalismo romântico do nacionalismo racional, lógico. Vamos pensar assim, dois jovens conversando. Aí um jovem chega para o outro, que é um jovem romântico que está ouvindo, ele fala assim, escuta, esse país está perdido, né? Nós temos que fazer alguma coisa, o Brasil virou uma coisa vergonhosa, a corrupção está em todos os escalões, né? Começando pelo presidente, nós temos que fazer alguma coisa, não dá. Opa, o outro jovem, vamos fazer, o que nós podemos fazer? O que você sugere? Vamos para a rua. Vamos lutar, vamos brigar, né? Vamos libertar esse país, vamos quebrar porta de banco, vamos botar máscara, enfrentar a polícia, não sei o quê, papai. E o outro, beleza, demorou, vamos nessa. Porque é heróico, sabe? É grandioso, você vai lá, você está lutando, é romântico. Agora vamos imaginar a mesma situação, o jovem conversando com o outro. Aí o jovem fala para o outro jovem, que é romântico, diz, olha, esse país está perdido, muita corrupção, nós temos que fazer alguma coisa. Tá, o que você sugere? Olha, eu estava pensando o seguinte, nós temos eleições pela frente, né? Essas pessoas que estão aí podem ser mudadas. Então, vamos criar um blog, vamos criar um site, vamos fazer um trabalho de conscientização política, vamos mostrar a situação, vamos apontar, vamos conscientizar esse povo para que esse povo passe a votar direito, né? Vamos educá-los politicamente e tal. Aí o outro jovem começou, o quê? Nossa, que coisa chata. Se engana, não, faz você, isso aí é muito chato. Vou fazer não. Percebeu? Você entendeu? São duas formas de nacionalismo. A primeira é explosiva, é romântica, é intensa, sabe? É luta. A segunda é mais lógica, é mais racional. É claro que a segunda tem um efeito prático muito maior. A primeira pode ter um efeito imediato, mas a longo prazo é essa consciência política, essa educação política que vai realmente mudar o país. Mas não é emocionante, não é vibrante, não é intenso. Então, o lado egocêntrico, o lado individualista, aquele que precisa dessa paixão, não funciona, ele não aceita isso.
E aí nós podemos associar isso também com a luta abolicionista. Sabe, é difícil dizer isso, mas era uma coisa meio egocêntrica do Castro Alves. O Castro Alves, que fazia aqueles belos poemas mostrando o sofrimento dos negros, aquela coisa toda e tal, era também um ator. Ator de teatro. Ele pegava aqueles poemas, ia para a praça pública, declamava, as pessoas iam às lágrimas, aplaudiam, aí iam para casa e continuavam com seus escravos. Ou você acha que alguma pessoa libertou um escravo apenas porque ouviu um poema do Castro Alves? Não. Era uma coisa muito mais de uma satisfação pessoal dele do que propriamente uma luta organizada, consciente, racional, né? Trabalhando juridicamente para conscientizar as pessoas e tal e libertar os escravos. Então é isso que eu estou dizendo. Quer dizer, no fundo, não há contradição. Porque é uma manifestação individualista. Você manifesta esse individualismo em coisas que te fazem bem. Então esse sentimento patriótico e tal te faz bem. Esse sentimento de lutar pela justiça te faz bem. E no fundo, você está sendo egocêntrico, porque você não está pensando se aquilo está sendo eficiente ou não, se aquilo realmente é produtivo ou não. Você está satisfazendo uma necessidade pessoal. Romântico, egocêntrico, individualista. É a essência do romantismo. Certinho, gente? Veja, nós temos mais coisa para falar. A gente tem que falar sobre as características da prosa romântica, as características da poesia romântica, mas isso é assunto para as próximas aulas. Então, para que não fique uma aula assim muito longa, né, a gente vai dividir o romantismo em várias aulas aí. Essa foi a segunda aula. Se você gostou, deixa o seu like aí, indica para um amigo. Não esqueça de se inscrever no canal e até a próxima. Um abraço!